Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Bento e bem-vindos a mais um Kids Talks Podcast. Lembrando que o nosso objetivo é trazer personalidades diferentes áreas, como empreendedorismo, educação, ciências e artes para que possam inspirar sua trajetória de vida. A convidada de hoje é Jamile Derraine. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Letícia. Eu que agradeço essa oportunidade e espero cumprir aí com o objetivo aqui do programa, né? No caso aqui, talvez no meu caso, seja falar um pouquinho mais sobre a área de ciências, né? De geofísica especificamente, né? Lembrando que o tema de hoje é a geofísica como ferramenta para estudos ambientais. Então, sim, vai ter muita geofísica. Tá bom. Agradecemos aos nossos patrocinadores. Fatiari. Quem experimenta, prefere Fatiari. G-Capital. Um jeito simples e descomplicado de investir. E FB Andrade. Soluções em Geologia e Meio Ambiente. Jamile Derraine é graduada em Geofísica pelo Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP. Mestrado e doutorado em Ciências, área de Recursos Minerais e Hidrogeologia, pelo Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, USP. Professora associada no curso de Meteorologia da Universidade do Estado do Amazonas, UEA. Coordenadora do curso de Tecnologia em Mineração, também da UEA. E, entre outras participações, professora colaboradora no programa Mestrado das Geociências da UFAM. Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa e vamos começar com as perguntas. Doutora Jamile, o Kids Talks, ele tem uma pergunta que a gente sempre faz a todo o programa, que é a seguinte, né? Todo adulto já foi criança e toda criança já teve um sonho enquanto crescia. A Jamile queria ser o quê quando crescesse? Mulher Maravilha. É sério? Você está perguntando de um sonho que eu tinha quando era criança. Então, eu respondi. É sério, e olha todos os novos filmes, séries que tiver a Mulher Maravilha, eu tô lá, tenho caneca da Mulher Maravilha que minhas filhas me dão. Que isso daí me quebrou. Ah, mas vamos continuar, né? Continua. Sinceramente, eu não assisti os programas anteriores, mas eu curto, começo a assistir no início, aí começa a ter umas demandas lá na UEA e eu paro, senão eu já até ia no ritmo do seu programa, responderia mais do que você estava esperando. Pra ser sincero mesmo. Como surgiu... Sei que eu tô caindo. Tá, peraí. Como surgiu o seu interesse pela geofísica? Tá. Também foi quando eu era criança, porque eu queria saber onde eu estava pisando. Eu não entendia essa, né? Por que eu ficava em pé? O que tinha embaixo do chão, né? Falando em termos bem simplificados, né? E aí eu descobri, né? Na época, quando eu era criança, não tinha esse curso no Brasil, né? Aí eu cheguei a pensar em fazer arqueologia, né? Aquela coisa, mas eu sempre pensava assim, numa coisa de estudar o ambiente, no caso, a arqueologia, a história das sociedades, né? Desde os primórdios das primeiras sociedades que eram nômades, né? E aí eu comecei a ver, nossa, arqueologia só na França, então tinha que aprender francês. Eu gostava, só que eu não tinha condições financeiras, né? Minha família não tinha, na realidade, eu era criança. Aí eu fui crescendo, aí comecei a me interessar aí assim, uma coisa próxima de geofísica, né, que eu descobri que era estudar o planeta Terra, que era geologia, né? Aí eu pensei em fazer geologia e no fim acabou surgindo o curso de geofísica na USP, foi o primeiro curso no Brasil de graduação, né? Já tinha pós-graduação. E aí eu fui fazer geofísica. Eu sou da segunda turma do primeiro curso no Brasil. Hoje tem 11 cursos de geofísica no Brasil. Muito interessante saber que a senhora foi da segunda turma. Eu não sabia disso. Mas, falando em geofísica, o que é geofísica e o que um geofísico faz? A geofísica
em geral, ela estuda propriedades físicas da Terra. No caso, poderia até considerar, tem países que consideram a geofísica desde a atmosfera até o núcleo da Terra. Aqui no Brasil, especificamente, a gente considera que a geofísica estuda, a gente chama terra sólida. O que é a terra sólida? A gente não considera a atmosfera, a gente considera da superfície para baixo, até o núcleo, né? Então, é um mundo assim inacessível, é um mundo nosso, né? Mas uma parte inacessível. É mais fácil hoje a gente estudar o espaço, ir para fora, enxergar para fora, do que o interior da Terra. Então, a gente utiliza métodos indiretos, que a gente fala que são indiretos, porque que a gente vai com equipamentos aqui na superfície, faz medidas de propriedades físicas, como assim, densidade das rochas, é, propriedades magnéticas, propriedades elétricas. Rochas, elas se diferenciam por essas propriedades, né? E por isso que hoje a gente tem um conhecimento ainda não muito profundo, mas do como que é o interior da Terra, as camadas do interior da Terra. Então, a geofísica especificamente estuda isso. Aí tem a geofísica pura, que é a mais científica, que desenvolve os métodos, que desenvolve as teorias, e tem a geofísica aplicada, que estuda, assim, da superfície para baixo, mas mais raso, tipo assim, para petróleo, para mineração, para águas subterrâneas. Então, a gente usa equipamentos para quê? Para saber onde estão esses recursos, né? Então, a gente vê a gente chama de contraste, você fala, contraste na TV, né? Aquela diferença de cor. Só que a gente fala contraste na diferença dessas propriedades físicas, que são propriedades elétricas, magnéticas. Então, as rochas, a gente vê, né? O pessoal passeia aí pela estrada, vê montanhas, né? Claro que não percebe que, né, tem várias camadas, que tem diferença de uma camada para outra. Então, a gente estuda a Terra, tenta entender a Terra, tem que entender a origem da Terra, como que ela funciona, como que é a dinâmica no interior da Terra, o que está acontecendo no interior da Terra, por que que tem terremotos, da onde que vêm os terremotos, por que que tem os vulcões, né? Qual a origem desse material que vem pelos vulcões? É tudo, né? Tem uma parte, essa parte que a gente vê aqui em cima é a geologia, o geólogo quem estuda. E da superfície para baixo, para entender esses fenômenos, é o geofísico. Ah, tá. Nossa, falei muito, né? Não, não. Como a pesquisa em geofísica pode contribuir para preservar os recursos ambientais? Então, a gente, na realidade, hoje, né, a gente utiliza esses métodos, né, esses estudos, para ver como que é, né, da superfície para o interior, né, para baixo, né, da superfície da Terra, como é o comportamento natural dessas rochas. E aí, quando você vai implementar um projeto, por exemplo, um aterro sanitário, né? Ou você vai captar água de poços, né? Então, primeiro você faz um estudo preliminar. Essa assim é uma maneira de contribuir, né, para a parte ambiental. Por outro lado, né, você também utiliza esses métodos para ficar monitorando esses recursos quando você estiver explorando, né? Então, o petróleo por exemplo, você retira lá de 2, 3, 4 mil metros de profundidade, né? Então, conforme você vai extraindo, né, trazendo aqui para cima esse petróleo, os reservatórios, né, essas reservas, elas vão diminuindo de combustível, né, desses produtos. Então, você pode fazer a geofísica para ir monitorando, para ver, né, ainda quanto tem, né, desse recurso lá em subsuperfície. E também contaminação, né? Hoje a parte de geofísica ambiental trabalha muito com detecção de contaminação. Então, tem indústrias que dispõem seus resíduos sólidos ou até efluentes, né? O pessoal, a gente fala assim que até uns 20, 30 anos atrás era normal colocar, né, para baixo do solo, né? Abaixo da superfície. A gente fala no subsolo, né?
E a gente até falava assim, né? É botar sujeira debaixo do tapete, né? Só que se você ficar lá botando sujeira debaixo do tapete, uma hora você não vai Não mais vai conseguir mexer. andar no tapete, não é? Você É. concorda? Ou talvez vai ter tanta sujeira do tapete que não vai mais poder colocar mais sujeira no tapete. Exatamente. Então, a geofísica ela também ela detecta, na realidade, ela sozinha, né, ela não consegue fazer um plano de recuperação de uma área ambiental. Então, geralmente, na área ambiental, a gente trabalha junto com o geólogo, com o engenheiro, porque aí você vai falar, olha, a contaminação está aqui, né? Aí o geólogo vai lá e implementa os poços para coletar amostras. Aí depois a gente vai ver como vai recuperar aquela área, se tiver contaminada. Também a questão das águas subterrâneas, né? Hoje mesmo aqui em Manaus, né? A gente mora aqui em Manaus, a gente está com um problema muito sério de seca e tem muita gente com poço que acha que a água é infinita. Então, esses condomínios, né, eles fazem poços porque assim não vai pagar a conta d'água, né, por enquanto, né, porque uma hora a Agência Nacional de Águas, de acordo com a legislação, vai cobrar. Aí, o que eles fazem? Eles pegam e usam, né, sem o mínimo critério, né, sem, não querem saber de economizar, desperdiçam mesmo, e eu sei assim, né, de condomínio, né, não vou falar aqui, que o poço secou, né? Por causa dessa seca, né? As águas subterrâneas, elas abastecem os rios também, né? Só que se fica por um longo período sem chuvas, todo mundo retirando água do que a gente chama nessa camada que tem as águas, né? A gente chama de aquíferos, né? Então, aí complica um pouco. Então, assim, a geofísica, ela trabalha, assim, em várias direções, né? Para a área de engenharia também, área de construção. Então, ela faz estudos. A gente fala estudo preliminar, é assim, é um estudo antes de começar a obra. Então, você vai lá com esses equipamentos para conhecer melhor o que tem em subsuperfície. Pode fazer também sondagem, coletar a amostra daquelas rochas e ver também. Só que a sondagem ela é um ponto só. E as rochas elas mudam muito de um ponto para outro. Então, junto com os poços, sempre tem que fazer essas medidas na superfície com geofísica, né? Seria o correto, né? Então, Entendi. assim, você tem um projeto numa área, né? Aí você quer implementar, vamos dizer, como a gente está falando de questões ambientais, precisa fazer um aterro sanitário. A cidade precisa mandar o lixo para algum lugar. Hoje, o aterro sanitário ele é todo um projeto de engenharia. Então, seria bom você fazer num local onde o tipo de rocha ela tivesse perto vamos dizer, a gente fala baixa permeabilidade ou quase nenhuma, que seja próximo de impermeável. O que seria isso? Impermeável é aquela capacidade de passar, de não passar água, não passar líquido. E o lixo ele produz muito líquido e aí ele vai para baixo e contamina as águas subterrâneas, vai para os rios pelas rochas, chega lá no rio. Então, o que a gente faz? A gente vai fazer um estudo antes de toda a obra começar, para entender melhor, para procurar esses locais, para saber. Então, tem mapas geológicos, aí o pessoal fala, tem uma área lá que talvez seja interessante. Vamos fazer a geofísica para ver, né, essas características, né, essas propriedades físicas. A gente trabalha muito com propriedades elétricas, né? Uhum. E aí a gente vai ver se é um lugar adequado ou não. Se for, né, conforme os relatórios, aí você pega também todos os estudos que já tiveram sobre aquela região, vê o tipo de rocha, tudo, vê o que deu nas suas medidas, se tem a ver com os estudos na superfície, né? Porque sempre a gente está falando de uma coisa que a gente não está vendo, o estudo geofísico. É que nem parecido com a gente faz com o raio-x, com a ressonância. Só que o raio-x a gente faz no corpo, então o sangue, os músculos, eles têm as mesmas propriedades. Então a gente sabe quando dá uma diferença, a gente consegue ver lá o osso direitinho, mas se ele está quebrado, se ele está alterado, né? Por exemplo, a geofísica, as propriedades não são, né, das rochas que nem o corpo humano, que só é
sangue, pele, né, e músculo. Vários tipos de rocha. Então, assim, requer também um pouco de conhecimento, além do conhecimento científico, experiência, né? E então esse estudo preliminar que você, né, não tinha entendido direito é aquela coisa de chegar antes, fazer um estudo com a geofísica, ver essas propriedades e falar, olha, aqui é adequado, olha, aqui é mais arenoso, a gente fala assim um termo mais geológico, então é mais permeável. O que significa? Vai passar mais água. Então, se, por exemplo, no aterro, eles têm umas mantas para não passar lixo e efluente, que a gente chama, no lixão, ele produz um efluente que a gente chama de chorume. Então, se passar, vai contaminar o solo, vai contaminar as águas, mas não só debaixo do lixo, do aterro, desculpa, mas ele vai caminhar em direção aos rios. Ele vai caminhar para outras áreas abaixo do aterro e aí pode contaminar o solo. Aí tem gente que vai trabalhar com agricultura, vai estar com o solo contaminado. E aí não vai poder fazer a plantação, e não fazendo a plantação, vai dar falta em ingredientes no E é, mercado, e aí vai ocasionar Exatamente. toda uma O coisa. pior é que se ele não tiver ciência que está contaminado, porque o aterro está lá longe, ele vai fazer a plantação e vai estar produzindo produtos contaminados, né? Pode acontecer isso. Ah, tá, Tem toda essa entendi. questão assim, né? É um pouquinho. Então, o Complicado. estudo preliminar é isso. Eu não sei se precisar, eu tento explicar de outro jeito de novo. Não, não, eu já entendi. Quais são os principais, quais são os principais desafios da pesquisa geofísica na Amazônia? Olha, essa pergunta você me pegou. Eu acho assim, a Amazonas tem que ter muita geofísica aérea, porque há essas medidas que eu te falei na superfície, né? Deu a impressão que a gente só faz aqui com os equipamentos aqui na superfície, no chão, mas em geral, porque pela a inacessibilidade de boa parte da região do Amazonas, do Amazonas, né? Ou da região amazônica também, né? O que acontece? A gente faz primeiro levantamentos aéreos. Então, o que é um levantamento aéreo? Os equipamentos de geofísica, alguns, nem todo tipo de método dá para fazer, eles vão acoplados ou num helicóptero ou numa aeronave, né? E aí eles vão fazer levantamentos que a gente chama regionais, para grandes áreas. É diferente daquele levantamento que eu vou lá, faço de metro em metro, de dois, não. Aí faz de quilômetro em quilômetro, por exemplo. Aí faz várias linhas, aí depois você faz, né? Você acopla com geoprocessamento, porque você precisa da localização exata onde você fez aquelas medidas, né? Lá do helicóptero, da aeronave, e depois você vai fazer uma interpretação e ver onde tem anomalias magnéticas, onde tem, né, os tipos de rocha, é direcionado para isso, e aí, com essa informação, porque assim, para tudo que a gente for fazer, a gente precisa de mapas de geologia, para entender onde tem as rochas, qual é o histórico das rochas, a formação delas, né? Então, a geofísica ela pode contribuir dessa maneira, né? E no caso, né, do caso da Amazonas, né, por exemplo, tem meu projeto de pesquisa, né? Ele ainda assim ele é pequeno perto do tamanho da região amazônica, mas é para estudar a sazonalidade das águas subterrâneas, então período de seca, né? Quanto que a gente diminui, né, em termos de água subterrânea, a profundidade, a quantidade, essas reservas, em período de cheias. E lembrando que período de seca se utiliza muito mais água, pessoal, tem cada vez mais poços. Muitos poços eles não são cadastrados nos órgãos ambientais, nos órgãos de fiscalização. E aí vai chegar uma hora, né, que está todo mundo tirando água lá do aquífero e a seca não vai ter de onde tirar água, né? Nem de rio, nem de água subterrânea. Então, tem esses desafios, essa falta de entendimento. A gente, na Amazonas,
né? Eu moro aqui há 17 anos, me considero Nossa. amazonense, porque eu sou brasileira e me considero manauara. Já tenho até RG daqui do estado, né? Depois que eu fui assaltada. Enfim, o que acontece aqui? Aqui a gente mora na maior bacia hidrográfica do mundo. É onde tem mais água no mundo, aqui na superfície, né? Apesar que as maiores reservas do mundo estão lá nas águas subterrâneas. Então, o pessoal pensa que já tem água demais aqui em cima. Aí, você vai lá no Rio Negro e bebe água do Rio Negro? Não, Não, você é água salgada. tem Não, que peraí. tem Não, vários problemas, tem né? Tem o vários problema da problemas. estética, tem O matéria problema da orgânica, areia, ela precisa ser tratada. As sim. águas, dos rios Solimões tem mais sedimentos, areia. Então, assim, então você chega aqui, o que você vê? As pessoas não valorizam, né? Esse recurso que é a água. Por quê? Tem tanto, aqui é o mundo água, então assim, é um grande desafio as pessoas entenderem que a água acaba, talvez agora, infelizmente, com essas secas que estão sendo cada vez mais frequentes, né? Teve uma em 2015 que não foi tão extrema, agora está sendo uma seca extrema, né? Mas vira e mexe, você vê o Rio Madeira sem água para o pessoal navegar, para ir de um ponto a outro, né? E aí você está complicando os igarapés, né? Então, eu acho que é um grande desafio, né? Trabalhar em uma área que a gente considera a geofísica como uma área das ciências da Terra. Então, a gente tem esse papel também, né? De trabalhar para tentar entender, né? O que acontece hoje para saber como vai ser no futuro, né? Então, é o papel hoje de todo mundo que trabalha com ciências da Terra. Então, no meu caso, geofísica, geologia, meteorologia, né? Então, é um desafio. Outro desafio é fazer essas medições nesse calorzão. Pior que tá mesmo, Carol. É bem complicado, mas e aí a gente tem que ir de manga comprida por causa do sol, né? Tem que levar muita água, às vezes a água acaba, já é ainda é meio-dia, e você tem uma previsão de ficar o dia inteiro lá no campo fazendo as Meu medições. Deus, e meio-dia é normalmente o horário que dá mais calor, né? Pois é, né? Mas assim, né? A gente sempre dá um jeito, né? Alguém sai com o carro lá para a estrada, vai no posto, lá na lojinha de conveniência. Mas se você estiver no meio da floresta, né? É mais desafiador. O pessoal que trabalha com sísmica é um método onde você, vamos dizer, simula um micro terremoto, mas não é um terremoto. Você só faz, né, o chão tremer, o solo tremer. Para quê? Porque você mede como as ondas vão se propagando. Quanto mais a rocha for, a gente fala maciça, mas vamos dizer aqui em termos de fazer mais dura, né, mais compacta, né, a velocidade dessas ondas elas aumentam. Então a gente faz isso. Então no Amazonas, né, é bem complicado esse tipo de estudo. Ele geralmente é feito com fins de exploração de petróleo, né, petróleo e gás. E aí você tem que abrir clareiras, derrubar a floresta. Então sei, né, de pessoas que quando vai derrubar a árvore fazer a clareira, assim, são buracos que você faz no meio da floresta, pequenos, tá? Você derruba uma parte das árvores, né, o mínimo possível, para poder instalar toda uma infraestrutura e essas pessoas que ficam lá no meio da floresta durante dias e dias fazendo essas medições, elas voltam para lá, elas dormem lá no acampamento, é lá que o helicóptero leva alimentação, leva remédios, se tiver algum acidentado, leva para a base, né? Parece filme de Hollywood, né? Que eu estou falando. Realmente, parece que é de espião. Quais são as principais tendências da pesquisa em geofísica? As tendências que eu tenho visto hoje, assim, cada pessoal está trabalhando muito também, está deixando de, vamos dizer, está trabalhando muito mais com dado, desculpa, com drone, esses equipamentos que eu falei até por helicóptero, né, acoplados em helicópteros e
aeronaves, agora está surgindo várias possibilidades de ter equipamentos mais ajustados por drones. Isso é muito legal, porque assim, né, essas áreas assim que são mais inacessíveis, mas você não quer fazer grandes levantamentos, você pode fazer com controle de drone, para agricultura também, para fazer um estudo de águas subterrâneas. E outra tendência também é fazer medições por satélites, né? Então, tem algumas medições, tipo a densidade das rochas, por gravimetria, né? Para estudar melhor a Terra como um globo. Então, a tendência é tanto trabalhar. Aí, assim, né, tem umas outras coisas assim que é mais no mundo assim de computação e matemática, né? Também de IA, inteligência artificial, acho que tudo a gente agora tem que falar que tem essa tendência também, né? Então, tem bastante coisa aí surgindo e muito rápido, né? Às vezes a gente vai ficando para trás, né? Porque a gente não consegue acompanhar tanto. Eu tento, porque hoje a gente tem também a internet, a gente consegue acessar os artigos, né? É pelos artigos de revistas científicas que a gente também vai acompanhando, né, a evolução, por exemplo, no caso da geofísica, né? Então, tem bastante novidade surgindo por aí. Na sua bio, você ministra aulas para o curso de meteorologia. A geofísica tem alguma coisa a ver com a meteorologia? Eu sou professora do curso. Eu dou algumas disciplinas, né? Porque assim, a geofísica, ela estuda a física da Terra. Então, a nossa graduação, nosso curso tem muita física e cálculo, do mesmo jeito que a meteorologia, né? Então, assim, eu dou umas disciplinas que eu não dou, por exemplo, previsão do tempo. Às vezes o pessoal fala que você é professora da meteorologia, como é que vai ser o tempo amanhã? Não é a minha área. Então, lá, a gente tem vários professores especialistas em suas áreas, né? Então, a gente tem 4 professores no curso que são meteorologistas, 4 são físicos e uma geofísica, que sou eu. Então, eu dou disciplinas assim, né, que todo mundo que é da área de ciências tem que saber, e da área de exatas. Então, eu dou, primeiro, para calouros, metodologia do trabalho científico. Aí, eu dou elementos de cartografia e astronomia. No meu curso no IAG, a gente teve disciplina de astronomia, né? Cartografia é estudo de mapas, né, de localização de dados. Aí eu dou também mudanças globais e ciclos biogeoquímicos. Então, apesar de eu ser geofísica, né, estudar numa outra área, quando eu fazia graduação, as minhas melhores amigas eram da meteorologia. E eu adorava ir nos seminários, participar das palestras, não sei, eu sempre gostei. Então, no fim, né, eu acabei indo para uma área que também me interessa bastante, né? E, e também eu dou hidrometeorologia, que é o estudo do ciclo hidrológico da água na atmosfera, para onde que essa água vai, como que ela se transforma, né? Então é isso. Respondi assim, né? Respondeu. Quais ações existem para a popularização da geofísica para estudantes que não conhecem essa profissão? Bom, eu acho que assim, isso fica mais por conta dos cursos que tem de geofísica, né? No meu caso, assim, eu tenho um projeto de extensão, onde eu pretendo fazer oficinas, mini cursos de geofísica, mas com os alunos lá da UEA e algumas demonstrações em escola, né? Mas, em geral, assim, o que a gente vê hoje, por exemplo, onde eu estudei, lá no Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, eu vejo que eles estão assim abordando, eles estão popularizando nas redes sociais, mostrando tudo que é possível, né, se estudar e estimular o interesse pela área, né? Não é uma área que, né, todo mundo fala, nossa, você, né, desde criança falar, eu vou fazer geofísica, porque a gente é um país também que assim, né, a gente é muito restrito na nossa educação básica, né? Então, assim, até que se falam alguma coisa de rochas, né, na formação lá
terceiro, quarto, quinto ano, né, do ensino fundamental 1, daí do fundamental 2, mas, em geral, se você vai em outros países, qualquer criança, no Japão, que tem muito terremotos, uma criança de 4, 5, 6 anos sabe o que é geofísica. Porque ela tem que entender por que, né, às vezes acontecem esses terremotos, né, que pode até todo mundo acontecer tragédias, né, em países que têm vulcões. Então a gente assim, eu acho assim que o nosso ensino básico ele precisa rever essa parte de ciências da Terra, ainda mais, né, com essas mudanças que estão ocorrendo no planeta. É importante entender como o planeta funciona. Então muitas vezes as pessoas são até negacionistas porque é mais fácil, porque acho que é uma questão de opinião, né? Mas a gente, desde o ensino básico, em geral, as pessoas, né, as crianças, não são preparadas. E aí, geofísica, né, só quando você estiver pensando o que você vai fazer na vida, é que aí você começa a fazer a pesquisa dos cursos, né? E ver perfil de egresso, o que você vai fazer depois que você se forma, é o egresso, né? Então, assim, a maneira, eu tenho visto que o pessoal está tratando mais nas redes sociais, né? Então, tem esses podcasts, assim, de especialistas que gostam, é assim, nessas áreas tem gente que gosta de trabalhar com popularização, né? Como assim? Então, mesmo assim, ó, você vê em astronomia, né? Também é uma área muito difícil, né? Mas muita gente gosta, porque também tem cientistas, bons cientistas, mas que depois de uma certa fase da vida lá acadêmica dele, ele gosta de trabalhar com popularização da ciência. Então, ele transforma aqueles termos super complexos, as teorias, né, as hipóteses, né, em uma linguagem mais simplificada. Hoje também tem muita tecnologia, né, para simplificar. E na geofísica, né, eu acho que alguns ainda estão fazendo isso, mas de maneira ainda muito engatinhando, né, incipiente. Eu mesma não faço isso, né, porque como eu estou num curso de meteorologia, a gente procura popularizar mais a área de meteorologia, atrair mais o pessoal aqui do estado, né, para o curso de meteorologia. Então, tentar ir para as escolas também seria um ponto interessante, importante, né? Entendi. Conte-nos um pouco mais sobre sua experiência como professora, por favor. A minha experiência? Sim. Bom, antes de eu ser professora, né, eu fiz mestrado, doutorado, como você falou no início, e na realidade eu tinha uma empresa lá em São Paulo, né? O meu perfil assim não era tão acadêmico, né? Aí em São Paulo eu dava aula em faculdade à noite, né? Mas nem era muito da minha área. E depois, quando eu vim para cá, né? Essa área de geofísica, assim, ela não tinha, porque assim, eu sou de São Paulo, lá, assim, o órgão ambiental de fiscalização, ele sempre exigia, em boa parte das situações, estudos de geofísica, né? E aqui ninguém estava, né, muito Não era o público. adepto. Hã? Não era o público, é Não é que isso? não era o público, o pessoal não achava necessário, né? Como também em outras Ah, áreas, assim, né? O pessoal não, ainda a gente tem muitos problemas assim, de saneamento, problemas sociais, econômicos. Então é uma coisa que ninguém investe aqui. E aí muitas vezes o pessoal tem que trazer alguém de fora, o custo é alto por causa dos equipamentos e prefere fazer perfuração para análise, essas coisas que são coisas mais pontuais, né? hum. Aí daí quando eu cheguei aqui, né, então não tinha muito mercado, né, mas eu cheguei a fazer algumas consultorias, né, vira e mexe a gente é procurado. Aí eu comecei a ir mais para a área acadêmica. Então, na época que eu vim ainda tinham pouquíssimos doutores, hoje a gente tem um número bem maior no estado, na UEA, na UFAM já sempre teve mais, né? A UEA eu digo porque a UEA começou em 2001, né, a universidade. Então ela começou ainda, a maioria ou era especialista ou era mestre e alguns doutores. Então começaram a atrair por programas do governo do estado e governo federal, doutores dos grandes centros para cá. O meu marido, ele sempre foi professor, ele já estava na universidade,
E aí eu comecei também a dar aula na universidade, né? Aí eu dava aula de, na engenharia civil, na engenharia florestal, na biologia, na geografia, todos os cursos. Biologia e a geografia eram cursos novos ainda, né? Mas na época ainda eu era contratada, não tinha concurso, né? Aí depois, isso eu estou falando de 2006, aí depois cheguei a dar aula também em universidade privada, né? E depois teve o concurso, aí estudei. A base é física e cálculo, mas não era a minha especialidade, então você tem que estudar, né, muito mais, porque não é muito a área do que você trabalhou de conhecimento, né? E aí, então hoje assim a gente tem lá na universidade a gente tem vários projetos, a gente tem projeto de extensão, tem um projeto que eu gosto muito que a gente está participando que chama Escola Humanizada, a coordenadora é uma professora da escola de teatro, então, lá a gente faz um trabalho em comunidades, também leva abrigo para a escola, para estudar, assim, de maneira lúdica, né? Trabalhar várias áreas que a gente tem de estudos lá na UEA. Então, tem desde teatro mesmo, agroecologia, né? Desenvolver agricultura, né? Agricultura familiar, essa coisa toda, como também meteorologia, astronomia. Aí a gente fala também um pouco de águas subterrâneas, né? Eu tento falar. A gente tem os monitores que dão aula toda semana, né? E hoje também tem um programa dentro da Escola Humanizada que associada com uma é, desculpa, em parceria com uma associação de superdotados, ela oferece esses cursos para todo o Brasil online. Aí a gente teve muita inscrição para astronomia, né? E aí o pessoal de fora faz, eu tenho os monitores, eles que dão as aulas, né, na realidade. Ai, que Então é massa. legal que os alunos também têm vários projetos P&D, que a gente fala que é de pesquisa e desenvolvimento com o distrito, com indústrias do distrito. O que é pesquisa em desenvolvimento? Existe uma lei aqui no Amazonas, porque assim as indústrias elas estão livres de impostos, né? Mas elas têm que compensar investindo em pesquisa, em desenvolvimento tecnológico, em desenvolvimento de gente, né? De conhecimento. E a UEA ela recebe dinheiro por causa disso, né? Ela existe por causa disso, principalmente, né? Um dos fatores. Aí, então tem esses projetos que alguns professores propõem, né? Para também popularizar, para desenvolver pesquisa, para desenvolver tecnologia. Então, lá onde a gente está na ESTC, né, que é a Escola Superior de Tecnologia, tem vários projetos desse tipo, né? E eu participei de um também junto com o pessoal do INPA, que era para estudo de águas subterrâneas, né? E aí o legal é que os alunos são envolvidos, eles têm bolsa, inclusive, eles recebem lá uma graninha que ajuda lá por mês, mas principalmente agrega valor na formação deles, né? A formação sai bem diferenciada, porque eles ganham também experiência, né? Em fazer pesquisa, em desenvolver tecnologia. Isso é muito bom, né? Porque eles acabam ganhando mais conhecimento, né? Exatamente, é essa a ideia. Aí a formação, né, dos estudantes lá tem né, uma qualidade que a gente pretende alcançar, né, com esses projetos. A senhora está trabalhando em algum projeto específico atualmente? Tô. Eu tenho um projeto lá na UEA que é para estudar com geofísica, né? A gente tem um equipamento que a gente adquiriu por esse projeto que eu falei para você do IETEC, lá no INPA, é um equipamento que a gente estuda propriedades elétricas, e eu quero estudar, eu tenho 2 anos para fazer isso, né? Como que o sobe e desce da água subterrânea lá em subsuperfície, fazendo essas medições. Então, o que eu preciso fazer? A gente fala, né, estudar sazonalidade, né? A, conforme as estações mudam, né? Aqui só são duas, basicamente, é o É, período seco e o seco e período período de chuva. chuvoso.
Mas eu tenho que ir com esse equipamento, eu levo também, né, uns alunos para bolsistas, e a gente vai fazer essas medições e vai comparando. Sempre a gente vai fazer no mesmo lugar. Tá? Então, por exemplo, agora já é período para ir fazer para como é que profundidade que está essa água subterrânea, né? O topo do que a gente chama do aquífero, que é onde tem água, até onde tem água, né? Essa água está lá dentro dos entre os sedimentos, né? Não é um rio que está passando lá embaixo, né? Tem os sedimentos. Quando a gente fala sedimentos, pensa assim em grão de areia. Tá. Aí eles estão lá todos juntinhos, mas entre esses sedimentos, esses grãos, tem partes que estão vazias. Então, essas partes, quando elas ficam preenchidas de água, quando a chuva infiltra no solo e vai até lá embaixo, chega uma hora que vai enchendo tudo. Isso que a gente chama de aquífero. Assim, de uma maneira bem simplificada. Sim, deu Mas a para sua entender mãe muito é bem. especialista nisso, tá? Deve ter um monte de figuras didáticas lá no computador dela para entender. Aí então ele fica preenchido até uma certa altura lá embaixo. E daqui para cima, até aqui em cima, esses poros, esses buraquinhos entre os sedimentos, que a gente chama de vazios, eles não têm água. Então, onde está cheio, a gente mede uma profundidade. Pode estar 5 metros, 10 metros, 15 metros de profundidade. Tá? Depende do lugar, não é todo lugar que é assim. Cada lugar tem uma profundidade diferente desse aquífero. E em época que é seco, que não chove, essa profundidade vai ficando mais profunda ainda, porque a água vai saindo para o rio, as pessoas vão tirando para o poço. Então, eu vou fazer essas medidas. Depois, quando começarem as chuvas, eu vou lá de novo, nesses mesmos pontos, fazer essas medidas. Entendi. Aí a gente quer entender o comportamento, porque assim, por causa de mudança climática, com esses eventos extremos, a gente fala de evento extremo, por exemplo, agora a gente está vivendo um evento meteorológico extremo. Não está Por causa da chovendo, seca? exatamente, né? Então, por exemplo, no sul está tendo um evento extremo também, só que o contrário daqui. Não sei se você está acompanhando, mas as chuvas, as inundações, as subidas de repente dos rios, Então né? é meio que, tipo, lá tá afogamento, aqui tá calor pra caramba. Aqui não tem água e lá tem água demais, né? Então, assim, sempre chove, né, nessa época lá. Só que agora esse ano está chovendo demais. Aqui seca nessa época, né? Só que aqui secou demais. Isso a gente chama de eventos extremos, tá? Entendi. Bom, agora temos uma pergunta do público. Que a gente está recebendo perguntas do público e a gente reparou uma pergunta aqui. Eu não sei se eu tô falando muito bem, a dicção tá boa. Tá ótima. Que ótimo, então. Pergunta do público. Nesses eventos catastróficos ambientais que estamos vivenciando, os estudos geofísicos poderiam contribuir para planos de prevenção ou elaboração de políticas públicas? Se sim, como? Sim, então, a ideia desse projeto, né, agora não digo a curto prazo, mas a médio e longo prazo, tem vários estudos para a gente entender melhor o comportamento, por exemplo, né, da relação das águas subterrâneas e dos rios. Então, teoricamente, essas águas, elas que na época de seca ficam mantendo o rio com água, né? Só que a gente está vendo que os rios estão também, os igarapés estão secando, né? Então, a ideia é fazer esse tipo de estudo, como esse que eu citei, né, que a gente chama a sazonalidade da profundidade das águas subterrâneas, para entender. Isso seria um ponto, né, um exemplo, na idade, são muitas coisas, porque assim, aliás, assim, né, eu não citei, mas a nível global, a nossa preocupação é mais com esses eventos de inundações, deslizamentos de terra, é uma coisa muito importante e está se procurando desenvolver, né, alguns sensores geofísicos que podem indicar que vai ter ainda o deslizamento de terra, né? Então a gente tem vários conhecimentos, então seria também uma outra possibilidade.
E a nível mundial, assim, eu não citei no início, mas assim, que é importante para outros países, mas é muito complicado. Por exemplo, hoje se consegue fazer uma previsão boa de chuvas, de secas, né? Tem alguns parâmetros que o pessoal mede que consegue fazer a previsão. Mas, por exemplo, em terremotos, né? Muito difícil, porque é aquela coisa do interior da Terra, né? Então, assim, a gente sabe que tem umas camadas, mas a gente não sabe exatamente, né, como que elas mudam, né, no interior a sua dinâmica, o seu movimento, né? Então, acaba tendo terremotos e aí até hoje ainda a gente não consegue prever terremotos. Mas, assim, tem ideias aí no Japão, eles têm uma ideia de colocar equipamentos numa parte da placa tectônica que está indo para o interior da Terra para monitorar, coisas bem assim ousadas, né? Aqui, né, eu falei de essa parte, né, de prevenção, né, para ajudar a gestão pública. Eu acho que a gestão, ela também, ela acaba não investindo muito nessas áreas, né, para ter maior conhecimento. A gente precisa conhecer melhor a nossa terra para poder fazer gestão dela. E ainda a gente conhece muito pouco. Então, acho que o primeiro momento seria ter mais investimento em pesquisa e em desenvolvimento de tecnologias para poder entender, ter as características, né, do nosso ambiente para poder ajudar mais. Mas a gente pode já ajudar em algumas coisas, né? Então, essa questão, por exemplo, política para tirar a água do poço. Né? Não pode ser desse jeito. Vai lá uma empresa, faz um poço, aí os caras tiram quanta água quiser, porque não paga, né? E agora o poço está vazio nessa seca. Não dá. Tem Né? que ter meio que Então tem que ter fiscalização, relação. por isso que esses poços, as empresas, né? Tem empresas que elas registram quando faz o poço, mas há muitas não registram, né? Nos órgãos que têm ambientais de fiscalização, porque sabe que um dia vai cobrar a água. Essa água também tem que ser cobrada. Não pode deixar, né? Porque senão vai para o desperdício também. E essa água depois altera a qualidade, né? Tem o ciclo hidrológico, mas até você ter uma água que, com a qualidade que ela tinha, vai ser difícil, né? Aí tem que fazer tratamento, é muito dinheiro, né? Ah, sim, veio isso na minha cabeça, isso é um exemplo, né? Você perguntou assim uma pergunta que aí eu teria que lembrar de mais situações que eu não estou lembrando agora. É isso. Bom, próxima pergunta. Quais são os seus projetos para o futuro? Deixa eu ver. A senhora já falou? Eu acho que já, né? Meu projeto, não, eu falei de projeto de pesquisa, né? É. O futuro a gente pensa em aposentadoria, né? Em algum momento, mas assim, projeto de o futuro é assim, eu conseguir contribuir, né, com o que eu estou fazendo, eu não desanimar. Esse é meu projeto de futuro, a continuar a fazer sempre o que eu fiz, trabalhar com ética, né? E procurar contribuir para a sociedade, para uma sociedade, né, onde todo mundo tenha direito à água, à saúde. Então, você vai falar, mas o que tem a ver com geofísica? Eu sou uma cidadã também, né? Então, pensar em futuro é pensar num mundo melhor, mas para todo mundo, né? E então, assim, uma sociedade melhor. E também, né, eu esperar que alguma coisa que eu esteja fazendo na UEA, né, faça com que a UEA se torne também, né, um pontinho que cada um de nós que estamos lá na UEA faça que a UEA seja uma grande universidade e que essa universidade ela sirva principalmente para a sociedade amazonense, né? Então a gente pensa um pouco também nisso, né, quando a gente é da área acadêmica. Bom, você tem algum conselho para os estudantes que estão vendo esse podcast? Olha, o conselho é sempre, né, tentar, sempre estudar, né? Eu vejo que hoje as pessoas acham que não precisam estudar,
né? Acho que está tudo muito fácil, que está tudo na internet, né? Ler livros, né? Eu vejo também que isso aí tá assim, não ficar só, né? Por que que eu falo ler livros? Porque só no celular, muitas vezes, é difícil de você assimilar, porque tem muita coisa, é um mundo infinito, né, de coisas para você conhecer. E às vezes você não consegue assimilar, né? Então, eu aconselho ler livros e principalmente quando for pensar, né, sonhar no que quer fazer, né, pode ser a coisa mais absurda do mundo, mas se agarrar esse sonho, né, eu acho que hoje tudo é possível, hoje de uma maneira ou de outra, né, você consegue. Eu nunca pensei quando era criança, né, que eu ficava perguntando onde eu estava pisando, que eu ia ser geofísica, porque eu nem sabia que esse curso existia, né? No Brasil não existia, mas no mundo existia. É. A gente, na época, não tinha internet, não tinha nada, né? Então, o nível de informação, né? Noticiário lá era 20 minutos e não era detalhado, só falava das notícias e acabou. Era, eu vindo, a gente está né, num mundo assim em transição, né? Está mudando muito rápido, então eu acho importante, né? Quem quiser continuar sempre estudando faz diferença acabar a escola, acabar, ir para o ensino superior, né? Se especializar em áreas, não desistir, não desanimar, né? Às vezes é difícil, não foi fácil para mim. Hoje, né, eu falo para os meus alunos, nossa, parece que tudo fácil, né? Você tem carro, tem casa, né? Não tem muito problema de dívida, só um pouquinho. Alguns Sempre boletos para passa, né? pagar. Cartão lá, né? Passa da conta. Mas enfim, né? Mas não era assim, né? Então, assim, tinha dia que eu não tinha dinheiro para ônibus, para ir para a faculdade, tinha dia. E, né, hoje até tem mais facilidade, tem as bolsas, essa coisa. Tinha dia que eu não tinha dinheiro para comer na faculdade, né? Então, assim, mas eu não desisti. E acho que é isso. Bom, infelizmente nosso podcast está chegando ao fim. Doutora Jamile, a senhora tem algumas considerações finais? As considerações finais, eu achei ótimo participar desse podcast. Olha, eu falei, eu fiquei nervosa quando me convidaram. Eu falei, nossa, né? Porque você tem feito um ótimo trabalho, né? Essas conversas que você tem aqui, né? Que Tá de isso, o prazer é parabéns. nosso. Eu vou te falar, muitos que têm acompanhado elogiam muito você, né? Falam, nossa, ela fala super bem, não sei o quê. Obrigada. Pode ficar mais relaxada. Eu acho que assim, né? Você tem a sua idade, assim, a gente vem para conversar com uma criança, né? Mas que já está com perfil de adulta aí. Então é legal, né? Dar umas relaxadas na conversa, Às né? vezes eu fico muito nervosa também. Mas eu acho que assim, né? Com o tempo, mas é muito bom que você tem feito, né? Espero que esteja sendo divertido para você fazer isso, né? Não é, Assim, eu percebo que não é uma obrigação, né? Não é uma coisa. Então é muito legal. Eu acho que assim que um futuro muito bom te espera aí, porque você já está começando com tudo. em quais redes sociais as pessoas que estão ouvindo esse podcast podem me encontrar? Eu tenho Instagram, eu tenho Facebook. Eu sou de uma geração, né? Quando começou a história de Facebook, de pedir amizade, eu falava, cara, como que eu vou pedir amizade para alguém? Eu fico amiga de alguém, mas pedir? Aí eu nunca pedia para ninguém, mas aí, né, eu tenho uma rede aí porque o pessoal pedia, né? E eu não uso mais, né? Quase ninguém usa mais, né? Facebook, mas está, acho que acoplado lá com o Instagram, porque eu postei essa nossa conversa no Instagram, né? A chamada, e eu vi que já jogaram também lá para o Facebook, né? E assim, as pessoas me acham lá, e aí na UEA, né, na escola, eu uso muito e-mail, né? Hoje a gente usa muito o WhatsApp, então às vezes o pessoal consegue o contato na gestão lá da UEA, entre em contato quando precisa.
e aí a gente tenta atender. Obrigada mais uma vez, doutora Jamile, por ter aceitado o nosso convite e por ter disponibilizado o seu tempo para o nosso podcast. Lembrando que hoje é o nosso 14º episódio. Temos ainda mais 3 episódios para que você possa maratonar no nosso canal no YouTube. Peço um favor para vocês que assistem os vídeos que se inscrevam e comentem abaixo para ajudar o engajamento, além de dar like e sininho e para mandar para os amigos ousados. Agradecemos aos nossos patrocinadores: Fatiari, quem experimenta prefere Fatiari; G-Capital, um jeito simples e descomplicado de investir; e FB Andrade, soluções em geologia e meio ambiente. Eu sou Letícia Bento e obrigada por ter ficado comigo até o final. Deixe seu comentário pra gente, por favor, vale muito. Até o próximo episódio e tchau!